Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as minhas leituras desse primeiro semestre de 2023. Eu não fiz muitas leituras porque depois que as minhas aulas presenciais da faculdade voltaram, eu tenho me dedicado muito às leituras da faculdade e da pesquisa acadêmica, então eu tenho lido bem pouco, mas as leituras que eu fiz foram leituras com muita intenção e com muita vontade, foram leituras muito boas de modo geral. E eu vou dar algumas menções honrosas aqui de livros que eu li para a faculdade, para minha pesquisa, e também no final vou falar um pouco sobre os livros que eu quero ler ainda esse ano. Então vamos começar esse vídeo. Também já quero avisar que alguns livros eu li no formato e-book, então eu li pelo meu Kindle, não vão estar aqui fisicamente, mas eu vou colocar uma foto aqui ao lado para sinalizar para vocês qual é. E o primeiro livro que eu li nesse ano, eu acho que foi o primeiro que eu li, foi o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu ganhei esse livro, ele tá marcado, tá vendo? Da Amanda. Amandinha, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada. Eu ganhei de aniversário, tá até a cartinha dela aqui, tá vendo? E esse livro aqui, ele foi muito importante porque no início do ano eu tava muito ansiosa com a faculdade e eu já tinha ouvido falar que Sally Rooney, ela era uma autora que mexia um pouco com a gente no quesito ansiedade e mostrava um pouco pra gente como que a vida ela é tão passageira, né? E que a gente não tem que se preocupar muito com essas coisas tão triviais como relacionamentos, como faculdade. E tem que tentar levar as coisas de uma forma mais leve e saber que nem tudo está no nosso controle. Esse livro aqui a gente vai conhecer o Connell e a Marianne. Eles vão se relacionando no decorrer da vida deles e a gente vai conhecer esses dois personagens no decorrer de várias fases da vida, tanto no high school quanto no college, depois também. E é aquele tipo de livro que mostra que o Felizes para Sempre nem sempre acontece e que a vida às vezes toma outros rumos e tá tudo bem. É um livro muito dolorido, é um livro que você termina assim e fala: meu Deus, eu não quero que termine assim. Sally Rooney, volte aqui e mude esse final. Mas é um livro muito tocante. Tem uma série pela Amazon Prime que eu ainda não assisti, mas eu quero muito. Todo mundo diz que é tão bom quanto o livro. Foi o meu primeiro contato com a Sally Rooney. Ela vai aparecer aqui nessa lista mais um pouquinho. Eu gostei muito. Amandinha, muito obrigada pelo presente. Eu já sabia que eu ia gostar muito desse livro. E é um livro que eu marquei todo, assim. Eu lembro de, no início do ano, estar na sala de estudos com os meus amigos, e enquanto eles estavam estudando, eu estava folheando o Pessoas Normais. É muito rápido, a Sally Rooney tem uma escrita muito diferente, os diálogos não tem travessão, tá vendo? Eles, não sei se dá pra vocês verem, acho que não. Mas eles são muito livres, assim, é uma escrita muito diferente, eu acho que todo mundo tinha que conhecer em algum momento a escrita da Sally Rooney. E é muito também sobre o New Adult, sabe? Um pouco da vida adulta na sua essência mais pura. Enfim, eu gostei muito e dizem que também, ou dizem que é um dos livros favoritos da Taylor Swift, ou a autora se inspirou na Taylor Swift para escrever. Eu não sei ao certo, mas eu sei que tem alguma relação com a Taylor, então já gosto mais. O próximo livro agora é um terror e eu li O Iluminado, do Stephen King. Eu li um pouco no livro físico, por isso que tem algumas marcações, umas divisões, mas eu também li, eu acho que mais da metade no Kindle. É um livro grande, não chega a ser um calhamaço na minha opinião, mas é um livro grande e eu gostei, assim, durante a escrita eu esperava uma coisa e durante a escrita eu percebi que era uma coisa diferente, assim. Eu imaginava que ia ser um terror mesmo, um terror e assombrações e fantasmas. Só que no final a gente percebe que às vezes é muito da imaginação e da cabeça dos personagens do que de fato uma assombração e um espírito, sabe? Aqui a gente vai conhecer uma família. Eu sempre esqueço o nome dos personagens, mas o Danny, que é o garoto iluminado, é a criança, ele e os pais, né, o Jack Torrance, como é que é o nome da namorada dele, da esposa? Como é que é o nome da esposa, gente? Eu esqueci. Gente, eu sempre esqueço o nome de personagem. Andy. É o Jack, que é o pai, a Andy e o Danny, eles vão morar nesse hotel, o Hotel Overlook. E a gente vai acompanhar um pouco da estadia deles naquele hotel. É um hotel assombrado, né? Mal assombrado, aconteceram muitos crimes lá dentro de
variadas posições, assim, muita coisa ruim aconteceu lá dentro. E a gente vai encontrar uma família que o pai, ele é viciado em álcool. A criança, ela é iluminada. Então, o que é uma criança iluminada? É aquela que consegue sentir coisas, assim, meio que sobrenaturais, sabe? E a esposa tem que lidar com o filho falando com um amigo imaginário e sentindo coisas não normais, e o esposo na beira do precipício a qualquer momento de voltar pro vício em álcool. É uma história muito... É um drama, assim. Eu acho que não chega a ser necessariamente um terror, em algumas partes mas em outras é muito de um drama familiar. E eu gostei... Quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo assim, não gostei tanto, mas pensando melhor hoje na história, eu já gosto mais, e eu acho que ele foi crescendo comigo no decorrer dos tempos. Eu ainda não assisti o filme também, eu sou muito ruim com audiovisual, mas eu ainda não assisti o filme, quero muito. Mas eu acho que não é o meu livro favorito do King, e o meu favorito é o Misery ainda, mas é um livro bom. Eu tenho aqui em cima o Doutor Sono também, que é meio que uma continuação da história do Danny, em outro contexto, mas eu comecei a ler, não continuei, mas quero muito. E esse aqui valeu muito a pena, eu acho que todo mundo tem que ler, porque é um clássico do King. Outro livro que eu li foi A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. E aqui a gente já entra em outra sessão, porque eu comecei a fazer leitura coletiva com uma das minhas melhores amigas, a Babi. Leitura coletiva, assim, só entre nós duas, a gente escolheu um livro, a gente começou a ler juntas, então uma leitura coletiva só entre nós. Ela escolheu um livro da Agatha Christie, ela queria ler um da Agatha, e eu, como não tinha lido nada dela ainda, eu escolhi A Noite das Bruxas, porque vai se passar numa noite de Halloween. E eu ainda não li nada da Agatha, eu tinha Os Crimes ABC numa edição que eu comprei pela Americanas e acabei doando pro sebo, porque eu não gostava da edição. Mas eu quero muito ler e não sobrou nenhum, e alguns outros livros dela, mas eu nunca tinha entrado em contato, assim, diretamente com a leitura da Agatha. Eu gostei do livro, finalizei. Não gostei tanto, tanto assim, não foi um favorito. Esse aqui, esqueci de falar, esse aqui foi um favorito. Esse aqui não, mas cresceu comigo no decorrer do tempo. E o da Agatha eu gostei muito, mas não chegou a ser um favorito. A gente vai conhecer então a história de uma personagem que eu esqueci novamente o nome da personagem, mas ela some em uma noite de Halloween, numa preparação de Halloween, e ela é morta na biblioteca de uma casa que estão organizando uma festa. Ela é morta afogada em uma bacia de maçãs, num ritual que é bem característico dos Estados Unidos fazerem, né, um ritual envolvendo maçãs, uma bacia assim de pesca de maçãs, se eu não me engano. E ela é afogada, e a Agatha, né, vai escrever um pouco sobre isso. O Poirot, ele vai ser chamado para investigar esse caso por uma das mulheres que estava nessa festa presente. E aí a gente vai ver um pouco sobre a perspectiva do Poirot tentando investigar esse caso. Não é um dos primeiros livros da Agatha, já é, eu acho que um dos últimos, e o Poirot, ele estava meio que de férias do seu trabalho de detetive, e ele volta a pedido de uma amiga dele para investigar esse caso. Gostei muito e eu achei que a escolha foi certeira. Eu não sou muito fã de livros de detetive. Eu li Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes, eu não gostei muito. Mas a Agatha eu gostei porque tem a ver com Halloween. Eu gosto muito dessa temática mais de suspense, mais de desaparecimento, de morte, enfim. Eu acho que foi uma boa pedida, eu gostei muito de ter conhecido a escrita da Agatha por esse livro. Ele é muito rápido, muito, muito, muito rápido mesmo. Eu acho que vale super a pena. Livro, e aí o último livro que eu li, mesmo que eu finalizei, foi O Impulso, da Ashley Aldrin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E esse livro aqui, um dos favoritos do ano, 5 estrelas, favoritado, um dos melhores livros que eu li nesse ano na minha vida. A gente vai acompanhar nesse livro 3 gerações de mulheres lidando com a maternidade. E a gente vai já entrar nesse ponto, que é um ponto que eu quero dar destaque aqui. Mas no livro a gente vai entender, inclusive é um thriller, um suspense, e misturado, na minha opinião, com drama familiar. Tem relações familiares ali vão acontecendo, coisas estranhas vão acontecendo, claro, porque é um suspense, mas eu acho que o cerne da questão, pelo menos pra mim, é um drama familiar. A gente vai acompanhando 3 gerações de mulheres que lidaram com maternidade de uma forma diferente. Na verdade, eu acho que chega numa 4ª geração.
Porque a Blythe, que é a nossa narradora, ela vai contar como que foi a relação da mãe dela com ela e a maternidade, como que foi a relação da avó dela com a mãe dela, com a maternidade, e ela tem uma filha chamada Violet, e como que a filha dela tem uma percepção da relação entre mãe e filha. É uma coisa muito interessante. Eu acho, assim, um tema muito tenebroso, assim. Maternidade é uma coisa que entra em dois polos muito conflitantes, que é ou você nasceu para ser mãe, você tem que ser mãe a qualquer custa, ou você não quer ser mãe e odeia crianças. Eu acho que adentrar nesse meio termo entre o que faz uma mulher querer ser mãe e o que faz ela não querer ser mãe é um debate que poucas pessoas estão dispostas a entrar. Eu tenho uma relação com a maternidade muito forte por causa da minha mãe, da história de vida dela sendo mãe, principalmente com a minha irmã mais velha. Então é um tema assim que é muito caro e que eu tenho muito interesse em ler mais a respeito. Eu já tive minhas fases também, que eu disse que eu nunca queria ser mãe. Eu tenho minha fase hoje de querer ser mãe, mas ao mesmo tempo não tenho muita certeza. Enfim, são muitas situações, mas é um livro que me fez ficar muito em choque com a maternidade não idealizada, como que uma mãe enxerga o seu filho. Fala muito também de depressão pós-parto, que é um tema muito delicado, sobre a responsabilidade paternal que falta em muitos casos e o papel do pai na criação dos filhos e na intermediação entre mãe e filha. A relação mãe e filha é muito complicada nesse livro, porque a gente vê mulheres e que antes de serem mães eram filhas, e antes de serem filhas são seres humanos, são mulheres que têm a sua subjetividade e que mesmo assim é muito difícil de entender fora desse aspecto de ser mãe de um ser. É muito complexo, é muito complicado, eu poderia ficar falando horas sobre isso aqui, mas enfim, um livro muito bom, confie no que eu tô dizendo, muito rápido, você consegue ler com muita rapidez, muito fácil, e 5 estrelas, favoritado, um dos melhores livros do ano, com certeza. E agora eu quero dar menção honrosa para 2 livros. Esse aqui, O História do Amazonas, que é o livro da minha pesquisa. Na verdade, eu pesquiso a primeira edição desse livro aqui, que eu vejo no PDF. Essa aqui tá bem bem velhinha, tá vendo? Essa aqui é a segunda edição. Mas é só pra exemplificar, porque eu terminei de ler o livro da minha iniciação científica esse primeiro semestre. E tem que estar aqui como menção honrosa, né? Não tem como faltar. E também um livro que eu li para uma disciplina de Teoria da História 1, que foi um livro sobre o método histórico, do Itamar Freitas, e como que o método histórico foi pensado no decorrer do tempo por vários autores. É um livro bem cabeça, bem complexo. Se você é historiador, se você gosta desse assunto, é uma boa pedida. Extremamente bem pontuado, assim, um pouco difícil, mas bom. Então, se você quiser, é um livro novo, vou colocar uma foto aqui e você pesquisa na internet para comprar. Vamos falar então, para finalizar esse vídeo, sobre leituras atuais e metas de leitura para o segundo semestre de 2023. Bom, atualmente eu tô nesse plano. Eu esqueci de falar, mas o Impulso também foi lido com a minha amiga Babi, então foi uma experiência muito legal discutir sobre esses assuntos com uma outra mulher. Sensacional. E atualmente nós estamos lendo o livro da Helena Ferrante, que é a amiga genial da tetralogia napolitana. Era um livro que estava na minha meta de leitura há muito tempo e que eu quero muito conhecer mais a respeito da escrita da Helena. Eu já comecei a ler A Vida Mentirosa dos Adultos, mas nunca terminei. E esse tá no meu radar para ler e terminar o quanto antes. Nós estamos lendo agora Amiga Genial e eu tô gostando muito. Estamos na primeira parte, que a gente vai acompanhar a vida, né, a infância e adolescência de 2 amigas e a relação entre elas no decorrer dos tempos, então tô gostando bastante. E comecei a ler Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney, o segundo livro dela que eu estou lendo. Eu dei uma pausa agora, ambos eu estou lendo pelo e-book, mas eu dei uma pausa no Belo Mundo Onde Você Está, porque eu comprei no Prime Day e eu estou esperando chegar para continuar lendo. Então, essas são as minhas leituras atuais. Eu não gosto de fazer meta de leitura porque eu não costumo cumprir, e eu sou uma leitora muito de momento, assim. O que eu tiver com vontade de ler na hora, eu vou ler. E se eu não estiver com vontade, eu também não me forço a ler nada, a não ser coisas da faculdade. Mas eu tenho alguns livros que estão no meu radar e algumas temáticas também. Como eu falei, eu quero ler mais da Sally Rooney, já comecei o segundo livro dela agora. Quero ler bastante da Helena Ferrante também. E os temas que estão no meu radar ultimamente são fantasia clássica e ficção científica,
Também quero ler muito de terror e suspense, que é um gênero que eu gosto muito, principalmente o Stephen King, que eu tenho gostado de ler bastante. Outra temática que é a literatura contemporânea, então literatura que fala principalmente sobre a mente feminina. Eu acho que é muito interessante a gente ler sobre mulheres, escrita por mulheres, então eu acho isso muito interessante, eu acho que é uma perspectiva extremamente diferente sobre a vida adulta, sobre maternidade, sobre amizade, sobre relacionamentos. Então essas são as temáticas de literatura contemporânea que eu tenho querido ler nesses últimos tempos. Tem alguns livros no meu radar que eu não sei o quanto que eu vou conseguir ler esse ano, mas eu gostaria muito. O primeiro é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é um livro de literatura latino-americana. A Isabel, ela é uma autora chilena e fala muito sobre realismo mágico, sobre a ditadura militar no Chile, o golpe do Pinochet. Eu fiz um artigo em América 2 sobre o filme, que é muito bom, inclusive. Mas eu quero muito ler o livro, eu tenho aqui e tá na minha meta. Eu não sei se vou conseguir ler esse ano, mas eu espero que sim. Outro livro é o Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, do Matthew Perry, que é o Chandler de Friends. Eu comecei a ler, eu acho que eu li 14% do livro e eu parei. Vai falar um pouco sobre a biografia do Chandler durante as filmagens de Friends, então o que ele passou com o vício em drogas, em álcool. Então é um livro muito pesado, mas que eu quero muito ler. Eu sou muito fã de Friends. Eu tenho o Chandler. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Numa miniatura do Bob's que eu comprei. Então, meu Deus, ficou torta a minha câmera. Mas é um livro que eu quero muito ler e eu espero que eu consiga ler esse ano. Eu quero muito conhecer a escrita do Murakami. Tem um livro que eu não sei pronunciar o nome dele, eu acho que é 1Q84, eu não sei se é assim, é uma trilogia. A minha amiga Vitória, ela gosta muito do Murakami. Sei que tem suas problemáticas, mas eu quero muito conhecer a escrita. Na biblioteca da minha faculdade tem vários livros dele e eu vou ver se eu não consigo comprar, eu pego de lá. E tá no meu radar também outro livro que é um pouco contemporâneo, né? Eu acho que é literatura contemporânea, que é Tudo que eu sei sobre o amor, comparam com Sex and the City, e também que fala sobre a mulher na vida adulta e as relações de amizade, relacionamento amoroso. Nesse contexto da vida adulta também quero muito ler e tá no meu radar. E por último, quero voltar a ler A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. Mais um da Ferrante aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se a Babi vai querer continuar com a leitura da tetralogia napolitana. Se a gente for continuar, eu vou me focar nessa tetralogia, mas se não, eu aposto então na Vida Mentirosa dos Adultos pra voltar e terminar. Isso, gente, a vida, ela é muito volátil, então eu não sei quanto que eu vou conseguir cumprir dessas minhas metas de leitura. Eu espero que eu consiga, mas se não conseguir, a gente deixa pra outro ano, deixa pra outra oportunidade. Como eu falei, não costumo me cobrar. E eu gosto de ler quando eu tô com vontade, o que eu tô com vontade também. Então, essas são as minhas metas de leitura, essas foram as minhas leituras do ano. Gostei de todos, recomendo todos em medidas diferentes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.